Síndico, me conta aqui. Você já fechou o balanço do mês e viu que 20 a 30% dos condôminos estão em atraso? Você olha para aquele número e pensa, o caixa não vai fechar, mas eu também não sei o que fazer e o que esperar. Muitos síndicos acreditam que as únicas duas opções são ou cobrar pessoalmente, o que frequentemente gera conflito, ou entrar com uma ação judicial que vai demorar anos. Enquanto isso, os serviços do condomínio ficam em risco, a taxa sobe e quem paga fica cada vez mais insatisfeito com a gestão. A realidade, porém, ela é muito diferente. A lei coloca nas mãos do síndico instrumentos de cobrança que são muito mais eficazes do que muitas das pessoas imaginam. Hoje eu vou te mostrar o que a lei permite, como cobrar de forma correta e eficaz e qual é o fluxo que funciona na prática para o recebimento das taxas dos condôminos inadimplentes. Inadimplência em condomínio não é um problema pequeno. Estima-se que cerca de 1 a cada 5 condomínios do Brasil enfrentam inadimplência superior a 15%. Aqui em Brasília, onde o custo de vida é alto e muitos condomínios têm taxas significativas, o problema é frequente. E os efeitos eles são em cascata. Quando a arrecadação cai, o caixa do condomínio não sustenta as despesas. Serviços essenciais como segurança, limpeza, manutenção dos elevadores começam a ficar em risco. Os condôminos adimplentes passam a subsidiar os inadimplentes e o síndico fica preso numa armadilha. Ele precisa manter o condomínio funcionando, mas não tem a arrecadação necessária para isso. E existe uma relação direta entre a inadimplência crônica e a deterioração do patrimônio, porque quando o caixa está sempre no limite, as manutenções preventivas elas são sempre postergadas. Pequenos problemas vão se tornando grandes problemas e o patrimônio coletivo, aquele que vale 50, 80, 100 milhões conforme você vê na sua apólice de seguro, vai se deteriorando por falta de recurso. Por isso, cobrar com eficiência não é apenas uma questão financeira, é uma questão de gestão de patrimônio. A boa notícia é que o direito brasileiro tem instrumentos sérios para lidar com isso e muitos síndicos não conhecem ou não usam de uma forma correta. O artigo 1336 do Código Civil estabelece que o condômino tem a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal. Essa aqui é uma obrigação legal, não é opcional. Quando há atraso, o mesmo artigo já estipula qual é a multa. Multa de 2% sobre o valor atrasado e juros de 1% ao mês. E esses valores são mínimos, a convenção pode prever algo maior e o STJ muitas das vezes tem aceitado quando isso está expressamente previsto na convenção. Já o artigo 1337 do Código Civil trata do condômino considerado habitualmente inadimplente. Nesse caso, a Assembleia pode, em votação por 3/4 dos condôminos, aplicar uma multa até 5 vezes o valor da sua contribuição. É uma medida excepcional, mas existe na lei. O condômino inadimplente não pode votar em assembleia. O artigo 1335 do Código Civil também estabelece isso. Ou seja, o direito de votar é condicionado à quitação das suas contribuições. E muitas das vezes a Assembleia não sabe isso, e isso implica no resultado da votação. Fique ciente. Em 2015, o novo Código de Processo Civil trouxe uma mudança que transformou completamente a cobrança de condomínio. O artigo 784 do Código Civil passou a reconhecer a cobrança condominial como um título executivo extrajudicial. Mas, Wilker, o que isso significa na prática? Eu vou te explicar. Antes dessa mudança, o rito para a cobrança era mais longo, você precisava de uma ação de cobrança. Depois dessa mudança, você pode, com um título executivo extrajudicial, executar diretamente com a ação de execução. E na ação de execução, o devedor é citado para pagar em 3 dias. Se não pagar ou não apresentar o recurso válido, o patrimônio dele pode ser penhorado. O imóvel, o veículo, a conta bancária. O processo é mais rápido desde que tenha a documentação correta para isso. Saber que o condomínio tem essa ferramenta e comunicar isso de forma clara e formal da inadimplência já vai resolver uma parcela importante dos casos antes mesmo de chegar ao processo. A dívida condominial ela é uma obrigação pop terrem, ou seja,
significa que ela não está vinculada à pessoa, mas ela está vinculada ao imóvel. Quando um condomínio inadimplente vende o seu imóvel, a dívida permanece, acompanha ele. E o novo proprietário vai responder por essas dívidas. Então o condomínio pode cobrar do antigo ou do novo proprietário. Na prática, o condomínio pode cobrar de um ou de outro. É ele quem vai escolher. O STJ também tem reconhecido a legalidade da inclusão do condomínio inadimplente nos cadastros de Serasa e SPC, desde que observe as regras da convenção e isso esteja devidamente previsto, aprovado em assembleia. Assim, a dívida pode ser inscrita no cadastro de inadimplentes. A negativação ela tem um efeito prático muito forte. Ela afeta o acesso ao crédito bancário, a realização de negócios, as compras parceladas e, na maioria das vezes, isso também ajuda a não chegar sequer a um processo judicial. Agora, um ponto importante. O prazo de prescrição do crédito condominial ele é de 5 anos, conforme prevê o artigo 206 do Código Civil. Após esse prazo, se não tiver uma ação, o condomínio perde o direito de cobrar judicialmente. Cada mês que passa sem ação formal é um mês de risco de prescrição. E a prescrição ela é um problema que não tem solução depois que acontecer. A primeira coisa que você tem que entender é a notificação formal. Não é um aviso por WhatsApp, uma notificação simples, é uma notificação escrita e entregue com aviso de recebimento para o condomínio. Dando prazo para ele regularizar e as consequências se ele não seguir aquilo. O segundo ponto, a segunda etapa é a negativação. Se você tiver isso previsto na sua convenção e aprovado, negativa aquele condômino inadimplente. E a terceira, aí sim, uma ação de execução. Para aqueles que não responderem à notificação e nem à negativação, o condomínio entra com a execução com base no título extrajudicial. Cita para pagar em 3 dias, desde que o condomínio também faça o seu dever de casa e tenha a documentação correta. Entre elas está especificado o valor da taxa que está sendo cobrado daquele condomínio. Vou te contar um caso que eu acompanhei aqui no escritório. Um condomínio residencial de grande porte. Quando chegou aqui, a inadimplência estava em 22%. Mais de 1 em cada 5 condôminos estava em atraso. Vários com mais de 6 meses de dívida acumulada. O caixa do condomínio já estava no limite, o síndico já havia tentado acordos informais, parcelamento e ninguém tinha cumprido aquilo que negociava com ele. Estava desgastado e sem perspectiva de solução. A primeira coisa que fizemos foi o mapeamento completo. Quem devia, desde quando e qual era o histórico de cada caso. Parece óbvio, né? Mas muitos condomínios não têm esse levantamento e esse controle. Com o mapeamento feito, nós enviamos notificações formais para todos os inadimplentes. Coisa padronizada dentro da legalidade, com o valor atualizado e o prazo de 10 dias para poder regularizar. E uma linha clara, o próximo passo é a negativação ou ação judicial. Em 30 dias, 40% dos casos foram resolvidos só com a notificação. Não foi preciso chegar à negativação. As pessoas perceberam que dessa vez era diferente e que havia uma estrutura jurídica envolvida. Para os que não responderam à notificação, nós negativamos porque o condomínio tinha isso na sua convenção. E para o grupo restante, aos que mais antigos, que deviam mais, nós já entramos com ação de execução. Em 8 meses, a inadimplência caiu de 22% para menos de 6%. O caixa do condomínio foi reequilibrado, o síndico voltou a ter margem para poder planejar as manutenções e as obras que estavam represadas. A virada não veio de uma medida extraordinária, veio de uma aplicação sistemática do que a lei já coloca à disposição, com o fluxo correto, a documentação certa e a sequência adequada. É assim que se resolve a inadimplência no condomínio. 3 ações práticas que eu quero deixar para você aplicar ainda essa semana. Primeiro, mapeie a sua inadimplência. Liste todos os condôminos em atraso com o valor atualizado, o tempo da inadimplência e o histórico das tentativas de contato. Sem esse mapeamento organizado, você não consegue agir de forma estruturada e não sabe quais são os casos que estão próximos de prescrição. Segundo, leia sua convenção para verificar as multas e juros. A lei estabelece 2% de multa e 1% de juros. A sua convenção pode ter valores diferentes e a cobrança precisa seguir exatamente o que está na convenção.
Terceiro, se você tem inadimplência antiga com casos com mais de 3 meses, dívida sem notificação, procure uma assessoria jurídica para estruturar o seu fluxo. Esse fluxo funciona e a demora inicial ela custa muito caro. Cada mês sem uma ação é um mês a mais de inadimplência e que corrói o caixa do condomínio e o patrimônio coletivo. Espero que te ajude e espero que você aplique na prática essas 3 etapas. E com isso, eu tenho certeza absoluta que a sua inadimplência vai diminuir. Mesmo assim, não deixe de consultar uma assessoria jurídica, contratar uma empresa especializada para fazer o seu sistema de cobrança. Isso diferencia os condomínios, ajuda no caixa, deixa os adimplentes satisfeitos porque não estão custeando os inadimplentes e mostra uma gestão organizada e preocupada com o condomínio. Te aguardo no próximo episódio.